Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na lenda do corpo seco. Porém, poucos sabem que ela é uma lenda baseada numa história real. Deixar a fazenda onde vivia, corpo seco veio morar neste casarão. A mudança era para tratar da doença que o deixou magro e debilitado. Aí o corpo seca, mas depois o espírito entra. O espírito volta e entra. Seria a história do corpo seco, a história de um homem amaldiçoado? Um filho que era muito desobediente aos pais, né? O corpo dele ficou praticamente só os ossos. Seria esta lenda baseada na história de um homem que viveu aqui em Minas Gerais? Cidadão que contraiu uma doença muito simples para os dias de hoje, mas que naquela época era desconhecida. Eu pesquisei bastante e o resultado vocês vão ver nesse vídeo. Eu investiguei essa história a fundo. Então se acomode, prepare sua pipoca que hoje tem Play Stories. O corpo seco seria um ser com aspecto tenebroso, magro e parecido com um morto-vivo. Seria ele um homem, e esta história é baseada em fatos reais. Diversos estados do Brasil têm versões diferentes da história, relatos e avistamentos do tal corpo seco. Até hoje, ele atormenta muitos que vêm aí nesse local. Diz que ele é muito feio. Mas existe uma história muito convincente e bem documentada, que é de Ituiutaba, Minas Gerais. A história é tão importante, que virou livro, e patrimônio cultural da cidade, com pontos turísticos. Tem a casa onde Corpo Seco morou e até uma serra de nome Serra do Corpo Seco. A história. Take me back to old Yazoo. Everything up here is new. A história se passa em Ituiutaba nos meados de 1930, baseada na vida de um morador de uma fazenda que se chamava José Maximiliano. Conta-se que, desde criança o homem apresentava um perfil de crueldade, sendo impiedoso com animais, era também desobediente e rebelde com seus pais. Em sua juventude, tornou-se um boêmio, um farrista das noites, conhecido por suas bebedeiras e escândalos. Por onde ele passava, arrumava brigas e confusões. E o pior de tudo é que quando chegava de suas farras, ele acordava todos da sua casa com gritos e quebradeiras, atormentando terrivelmente a vida de seus pais. Dizem que ele chegava a usar um chicote nessas sessões de terror, e numa dessas noites, dentre as discussões, ele chegou a agredir seu pai e também a sua mãe. E segundo a história foi aí que a maldição começou. A partir deste fato, o malvado Zé Maximiliano adquiriu uma doença, que lhe comprometeu o corpo, e começando por suas mãos passou a secar e ter diversas feridas. Aquilo foi se agravando, o tempo foi passando e o homem emagrecia muito, ao ponto de ficar pele e osso. O que fez com que ele só ficasse em casa, escondido das pessoas. Muito doente, Maximiliano foi levado a vários médicos, porém sem sucesso. Ninguém conseguia descobrir o que ele tinha, e nem uma cura. Desenganado pela medicina e acamado em seu quarto, Corpo Seco passou a ser cuidado por aquela a quem ele tanto a fez mal. A sua mãe. Nesta altura, seu pai já havia falecido, e dizem que foi, de desgosto com aquele filho rebelde, pois mesmo em seu leito, insultava e desrespeitava seu pai. Em pouco também a mãe dele também veio a falecer, Corpo Seco se viu então sozinho, desolado e com remorso. Logo parentes distantes de Maximiliano apareceram, e tomaram todas as posses de sua família, pois ele nem era considerado mais uma pessoa. Mais uma vez Corpo Seco foi abandonado à sua própria sorte, feito um animal, começou a viver entre florestas e bosques, com o tempo veio a falecer. Para muitos a história de Corpo Seco havia acabado, porém, segundo a lenda contada por muitos, a partir daí que algo sobrenatural e sinistro veio a acontecer. Após sua aparente morte, Corpo Seco viria a ressuscitar. Existe relato de um jornalista famoso da época chamado Basílio de Magalhães, que disse o seguinte: ele foi um homem maligno que agrediu a própria mãe. Ao morrer, nem Deus nem o diabo o quiseram, e a própria terra o repeliu.
Segundo a história, houve confusão no mundo espiritual por causa de Maximiliano. Ele havia sido rejeitado por Deus e pelo diabo. Então a morte o trouxera de volta naquele corpo para que ele tivesse o castigo de ficar por aqui. Nem vivo e nem morto, vagando errante sobre a terra, se escondendo nas trevas de densas matas, caçando como um animal para se alimentar. Foi onde ele se transformou na lenda do corpo seco, que começou a aterrorizar pessoas que o avistaram. No meio dessa história, alguns dizem que religiosos piedosos tentaram o levar para a cidade de Aparecida do Norte, no intuito de buscar algum tipo de cura ou salvação para aquela alma. Mas contam que no meio do caminho, Corpo Seco fugiu e se embrenhou na Serra da Mantiqueira, onde começou a viver naquele território das matas e montanhas, perambulando entre os estados de Minas e São Paulo, como uma caveira viva assombrando todos os que têm a infelicidade de se deparar com ele até os dias de hoje. Sinistra essa história, hein, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Será que Maximiliano foi realmente amaldiçoado ou foi apenas o acaso? Quero que vocês deixem aqui no comentário pra gente trocar ideia. Também comenta aí o assunto que vocês querem que eu traga, tá? Histórias baseadas em fatos reais, aparições de OVNIs, assombração, mistérios. Essa vai ser a pegada no canal, então já se inscreve para não perder nada, gente. Eu tenho uns assuntos aqui, ó, cabuloso mesmo, tá? Tipo esse aqui. Então não deixe de se inscrever, deixa seu like. Combinado? Play Histórias, tamo junto. Ixi, olha lá ele aqui, ó. Será que dá pra vocês verem a cara dele? Eita, nós. Te aguardo no próximo episódio de Play Histórias. Just must land it, going back to old